bom dia a todos vocês aí do Ceará. Eu acho que deve estar amanhecendo daqui a pouco, né? Aí normalmente umas 5h45 amanhece. Aqui amanhece um pouquinho mais tarde, mas graças a Deus podemos estar juntos. Eu começo dizendo que para mim não é uma dificuldade para estar aqui no horário, apesar do fuso de 1 hora de diferença, porque eu tento, apesar de ser docente, então às vezes eu dou aula à noite, mas nos meus dias normais eu tento dormir até às 8 da noite. Então, por volta de 7h40 eu já estou me deitando nos meus dias normais e ontem foi um deles. 8 horas já estou dormindo, 2 horas eu estou acordando já. Primeiro, agradecer pelo convite, dar as felicitações de aniversário para o nosso anfitrião também. E Deus abençoe, abençoe também esse espaço, que esse espaço possa continuar crescendo e continuar também mantendo a regularidade de vídeos ali no YouTube, que é um local que precisa demais dessa presença da pregação do Evangelho, que realmente é extremamente necessária. Bom, meus amigos, eu começo dizendo aqui para vocês uma frase que eu vi recentemente, que ela dizia o seguinte, que o pecado, enquanto o pecado não for amargo, Jesus não será doce. Não sei o que que vocês entendem a respeito disso, mas quando digo o seguinte, enquanto o pecado não for amargo, Jesus não vai ser doce. Por quê? Enquanto o pecado não for ruim nas nossas vidas, Jesus não vai ser bom. Não, não tem como, não tem como. Porque se qualquer um de nós avaliarmos as nossas vidas, vocês vão verificar uma coisa: o pecado é bom, é gostoso de se fazer. Isso vocês já devem ter ouvido em várias pregações. Só que é prejudicial. É igual aquela pizza bem recheada que você pode comer no final de semana com tudo dentro. É gostoso? É gostoso. É feito para ser gostoso, mas não vai fazer bem. Não vai fazer bem. Vai alterar o teu colesterol, vai alterar a tua glicemia, vai alterar um monte de coisa. Do mesmo jeito o pecado. Não estou dizendo aqui que comer pizza é pecado, por favor, mas do mesmo jeito do pecado. O gosto pelas coisas ruins faz com que nós tenhamos uma percepção alterada da nossa realidade. E a nossa conversa de hoje vai ser sobre um rei que em muitos momentos teve sua percepção alterada da realidade. Esse rei, né, um dos reis mais conhecidos aí da história bíblica, o rei Davi, talvez o rei mais exaltado da história de Israel, e aí a gente conhece ele por ser um homem heróico, né? Um homem com atos que libertaram Israel em muitas vezes, mas também a gente conhece Davi por algumas histórias de fracasso e de queda. Então, caso vocês queiram manter a Bíblia aí ao lado, as passagens vão estar aqui, mas caso vocês queiram acompanhar pela tela, fiquem à vontade também. As passagens vão estar transcritas aqui nos slides, como é uma apresentação de e para também o YouTube, né? A ideia é que as pessoas consigam ver e ali elas já tenham como ler aquela passagem. Bom, dentro da vida desse monarca, como eu estava falando aqui, muitos momentos de desespero, momentos de afastamento de Deus foram feitos. E a gente percebe isso várias vezes na história de Davi. Em várias vezes, vários momentos ali da história dele, nós percebemos esses momentos de queda e reaproximação. E esse é o grande diferencial da vida de Davi para a vida da maioria dos reis de Israel. Apesar de Davi ter cometido inúmeros erros, ele voltava para Deus. Então nós vemos Davi mandando matar um homem para se apropriar da sua esposa. Alguns teólogos até dizem que ela estava ali contra a sua vontade.
A gente não sabe, a Bíblia não deixa explícito isso, mas subentende-se que ela realmente não estava ali de bom grado. Mesmo assim, Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E aí, esse nosso autor bíblico, porque Davi, além de rei, além de ter a sua história relatada na Bíblia, ele também foi um autor bíblico. Foi um autor que escreveu mais de 70 salmos. E aí é curioso, até um conselho que eu dou a vocês, de que quando vocês estiverem lendo a Bíblia, a gente tem um recurso muito bom para fazer isso, tentem ler a Bíblia em ordem cronológica. Como é que eu vou fazer isso, Daniel? Bom, vocês já ouviram falar do Rodrigo Silva, não já? Pois é. Se vocês entrarem no site do Rodrigo Silva, sim, o Rodrigo Silva tem um site, ele disponibiliza de forma gratuita um PDF com a Bíblia em ordem cronológica. E é um planner de estudo bíblico, né? Então a gente tem lá a Bíblia toda em ordem de acontecimentos. E aí você pode imprimir esse planner e ele tem lá dizendo, dia um leia o livro tal, de tal a tal. Dia 2 pula já para o livro tal. E aí a gente segue a Bíblia agora em ordem cronológica. Quando nós passamos a estudar a Bíblia dessa forma, nós verificamos que muitos salmos não foram escritos depois de todos aqueles pequenos livros, né? Eles foram escritos, na verdade, durante, principalmente Crônicas e Reis, a gente tem vários salmos ali inseridos naquela história. E os salmos de Davi estão aí. Quando a gente vê, então, a história de Davi, que está ali entre o livro de Samuel e tem uma parte da história de Davi no livro de Crônicas, nós vemos vários salmos inseridos dentro dessa história. Mas tem um momento da vida de Davi que que me chama a atenção. Me chama a atenção. Eu não sei de vocês, mas eu sempre gostei muito de histórias de fantasia. Talvez por isso, depois que eu descobri o C.S. Lewis, que é um autor muito bom, que inclusive a lição da Escola Sabatina de alguns trimestres passados citou vários livros dele, mas principalmente Cristianismo Puro e Simples, era um autor que me chamava muita atenção. Ele é autor daquele livro que depois se transformou em filme, chamado Crônicas de Nárnia. Mas eu gosto muito desse lado aventura, estilo aventura. E um dos relatos de Davi era algo que eu tentava imaginar e dizia, nossa, isso deve ter sido uma coisa assim fantástica de se ver. Não sei se vocês vão lembrar desse relato. Esse relato começa lá em 1 capítulo 21, no verso 1. Também tem uma correlação com Samuel, mas a gente vai utilizar o livro de Crônicas, tá? Como base, que diz assim, ó. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Bom, se Satanás incitou ele a fazer alguma coisa, coisa boa não era, né? Mas fica a pergunta, por que que Davi não deveria fazer o censo em Israel? Por que que Davi não deveria contar as pessoas de Israel? Qual era o problema disso? Bom, o problema disso era o seguinte: Deus disse, não faça. E por que que Deus disse isso? A ideia de Davi querer levantar um censo em Israel, ou seja, contar quantos homens ele tinha para poder sair à guerra, era verificar qual o seu poderio militar. Mas quando nós vamos olhar para as batalhas de Deus, para os 300 de Gideão e para tantos outros, nós vemos que para Deus a quantidade não é tão importante assim, porque o que importa é a fé. Quando Davi se levanta e vai fazer o censo de Israel, ele está dizendo claramente: eu quero saber de quantos eu disponho para ir para a guerra. Isso não foi agradável aos olhos de Deus. Nos versos 7 e 8, segue dizendo o seguinte: e esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso ele feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer esse negócio, porque, porém, agora ser servido tirar a iniquidade do teu servo, porque eu procedi muito loucamente. E aí a gente vê que acontece uma situação. Gade vai conversar com Davi e diz a Davi o seguinte: Davi, o Senhor te deu três opções. Tu pode cair
colocar o teu povo diante de uma doença, tu pode estar nas mãos dos homens ou tu pode estar nas mãos de Deus. Desculpa, de uma peste física, uma seca, de uma doença que seria nas mãos de Deus, a praga, ou estar nas mãos dos teus inimigos. Davi diz então: Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Mesmo sabendo que a ira de Deus seria muito mais destrutiva do que todo aquele período na mão dos homens, Davi prefere estar nas mãos de Deus. Mas eu pergunto a vocês, se vocês lerem essa história depois, com um pouco mais de calma, vocês vão ver o que eu estou falando aqui. Isso anulou a pena que Davi sofreu, ou que o povo sofreu? Não, não. Isso não tirou a punição, isso não tirou a relevância do problema que ele havia cometido. Ou seja, apesar do problema, apesar da punição, Davi escolheu estar nas mãos de Deus. E aí, durante um momento da sua meditação, Davi, levantando os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. Davi olha da sacada do palácio. Ele olha para um monte. Imagina você aí, não sei se você está num apartamento, está numa casa, mas imagina você olhar da janela da sua casa, do seu apartamento, e olhar para um monte um pouco distante da sua casa. Em cima desse monte, você vê, olha para a imagem da tela, você olha para lá e vê um anjo enorme flutuando em cima desse monte, com uma espada na mão. Bom, essa era a cena que mais me encantava quando eu lia nessa história. Eu disse, nossa, Davi e os anciãos todos viam aquele anjo e até o dono do local também via aquele anjo. Todos estavam vendo aquela cena majestosa, mas eles não viam com alegria, eles viam com tristeza. Por isso que Davi se coloca em uma posição de adoração. E ele manda que todos aqueles que estavam lá com ele se coloquem numa posição também de adoração e de reverência, e também de arrependimento. E aí, dentro dessa história, Davi escreve o Salmo 30, que aí depois vocês podem ler com mais calma, mas aqui tem um pequeno trecho dele, que diz assim, ó: A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu louvor se eu descer a cova? Que proveito há, Senhor, no louvor de um homem se ele estiver morto, ele não pode louvar. Davi clama a Deus nesse momento. O clamor de Davi é para que todo aquele mal que estava acontecendo sobre Israel fosse parado, fosse cessado. Mas ele não diz que ele não merece. Na verdade, o que Davi diz é que ele merece. E aí, 1 Crônicas 21, verso 18, o anjo do Senhor manda Gade dizer a Davi que construísse um altar em cima daquele local lá, naquele monte, para que ali fosse adorado a Deus e posteriormente ali fosse construído o santuário de adoração a Deus. Vejam, todo esse momento aqui que foi narrado, Davi em nenhum momento pediu que Deus tirasse a culpa dele. Ele assumiu a culpa do seu erro. Ele assumiu a culpa pelo seu problema. O que ele queria era que as pessoas fossem livradas e que toda a culpa caísse sobre ele, que era o real culpado dessa situação. 1 Crônicas 21, 26. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar de holocaustos. Davi orou, pediu ajuda a Deus, se arrependeu dos seus problemas, nem por isso ele não sofreu a penalidade. Isso diz o que para a gente hoje? Diz o seguinte, meu irmão, se eu e você cometemos erros,
a consequência pelos nossos erros virá. Independente de se nós somos cristãos, independente de se nós nos arrependermos do nosso problema, independente do que quer que for, a consequência vai vir. Porque, como a palavra está dizendo, é uma consequência do erro. Isso não se relaciona com o perdão de Deus. E a gente muitas vezes erra nesse sentido. A gente acha que, porque estamos tendo a consequência pelos nossos erros, Deus não me perdoou. Deus não gosta mais de mim. Ou Deus não me tem mais por filho. Não, ele tem. Ele tem sim. Deus te ama. Mas o amor de Deus não é um amor que vai deixar a gente impune por qualquer erro que a gente comete. Isso nós precisamos entender. Não é porque Deus nos ama que ele vai nos livrar da consequência de uma vida desregrada. Não é porque Deus nos ama que ele vai nos livrar da consequência de uma vida fumando, de uma vida bebendo, ou uma vida comendo desordenadamente. Não é isso. A graça não é barata. Se a gente simplesmente achasse que aceitei a Deus, minha vida inteira vai ser restaurada como nova nessa terra, a graça teria sido muito barata, porque seria muito fácil. Mas nós temos consequências dos nossos erros. Nós temos consequências dos nossos problemas, das nossas atitudes. E nós precisamos aceitar essas consequências. E entender que não é porque estamos passando pelas consequências dos nossos erros que Deus não está ao nosso lado. Mas entender o seguinte, o mesmo que Davi entendeu, as consequências ao lado de Deus são mais fáceis de encarar do que as consequências longe dos caminhos de Deus. E aí, 1 Crônicas 22, verso 1, então disse Davi, esse é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Ali Davi constrói, começa a colocar os fundamentos para o que depois seria o templo do Senhor construído por Salomão posteriormente. E aí, vale destacar também isso. Por que que Davi não constrói o templo? Quando Davi faz menção para Deus de que deseja construir uma casa para ele, é dito para ele o quê? Davi, você foi um homem de guerra, tem sangue nas tuas mãos, tem muito sangue nas tuas mãos. Quem vai construir vai ser o teu filho, não vai ser você. Então, Davi começa a preparação para que Salomão possa construir esse templo e não ele. Daí a gente tira mais uma lição, mais um elemento. Ainda que eu não consiga fazer tudo o que eu almejo, eu posso trabalhar para que outras pessoas o façam. Eu posso dar suporte para que outras pessoas o façam. Ainda que eu olhe e diga na igreja, Senhor, eu não consigo fazer isso. Eu posso ser o suporte. Eu posso auxiliar outras pessoas. Então, vejam, toda a história que nós temos aqui, as histórias que nós temos aqui de Davi, a história que a Bíblia nos mostra, são histórias extremamente ricas por um elemento crucial. A Bíblia não traz histórias de heróis. A Bíblia não traz histórias de homens que nunca erraram. Não. A Bíblia traz histórias de homens reais. Esses homens reais cometiam erros. Esses homens reais às vezes se arrependiam e às vezes não se arrependiam. Esses homens reais, eles nem sempre tinham tudo o que era necessário para a obra que precisava ser feita naquele momento. Coloca isso na minha vida e na tua vida. Quantas vezes nós erramos e quantas vezes nós achamos que nós não precisamos voltar para a casa de Deus? Quantas vezes nós cometemos um erro e por isso a gente diz assim: eu não sou digno de estar mais na igreja. Eu não sou digno de ocupar cargo tal. Eu não sou digno de executar função tal. A Bíblia mostra isso. Isso é a beleza dos detalhes da Bíblia. Porque, apesar de Davi ter tantos erros, apesar de Davi ter tantos problemas, ele sempre se voltava e se colocava a serviço de Deus.
Então, por que que nós, que não somos Davi, por que que nós que não tivemos os feitos de Davi, e eu diria até mais, nós que não tivemos os pecados de Davi? Porque eu não sei se eu estou sendo aqui muito otimista, mas eu acredito que ninguém aqui dessa sala já matou alguém ou mandou matar alguém. Davi mandou e matou várias pessoas em guerra, mas também mandou matar um homem justo. Qual a consequência desse erro? Ele sofreu a consequência desse erro, assim como tantos outros erros que Davi cometeu durante a sua vida. E mesmo assim, Davi se voltava para Deus. Mesmo assim, Davi voltava o seu coração para Deus. E aí, por isso, ao final da história de Davi, Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque mesmo errando, mesmo com problemas, mesmo com quedas, Davi reconhece a grandeza de Deus. Davi reconhece que é necessário o trabalho para a preparação do povo, para que o povo aceite a Deus. Davi, ele nos ensina que a misericórdia de Deus precisa ser o nosso farol no meio de todo esse caos que é a vida que a gente vive hoje em dia. A misericórdia de Deus precisa ser o farol no meio desse monte de pecado que nós cometemos todos os dias. E que a gente possa entender, assim como tendo por base a lição da escola sabatina, que todos nós fomos igualados na mesma condição, pecadores. Nenhum melhor, nenhum pior, pecadores. E essa é a nossa condição. Hoje, nós consigamos olhar para as pessoas que vão passar pelo nosso caminho e enxergar nessas pessoas irmãos, irmãos em Cristo. Ainda que não acreditem, ainda que não tenham aceitado, mas Jesus não morreu por aqueles que o aceitaram. Jesus morreu por todos nós. E é na morte de Jesus que nós sabemos hoje que somos todos irmãos em Cristo. Quer aceitemos ou não, porque ele morreu por todos. A única coisa que difere é se iremos aceitar a graça do Senhor, mas ela está disponível para todos nós. Então, nesse momento eu convido vocês para que nós possamos curvar as nossas frontes, orar ao nosso Deus e pedir a Ele que guie os nossos passos nesse caminho desconhecido que é esse dia que vai iniciar. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, meu Pai, porque podemos estar junto contigo, porque podemos ser orientados pelo Senhor. Mas, meu Deus, eu te peço que quebre o nosso coração, porque muitas vezes ele é duro e a gente não consegue ouvir os teus conselhos por causa disso. Ajuda-nos, porque muitas vezes nós precisamos não que o Senhor sussurre aos nossos ouvidos, mas que o Senhor realmente grite para que nós possamos ouvir. Abençoa, meu Pai, essa sala, esse local de oração, essas pessoas que estão aqui nos assistindo, que estão aqui orando, que o Senhor possa trazer paz às suas casas. Somos todos pecadores e todos nós carecemos da tua graça e da tua misericórdia. Louvado seja o teu nome, porque foi debaixo da tua cruz que o Senhor nos igualou, para que não sejamos diferentes uns dos outros, mas para que possamos entender que somos todos iguais, filhos e pecadores. Abençoa esse dia que está iniciando, é o que eu te peço e desde já te agradeço em teu nome. Amém.